chega no valor de solicitação de cálculo. Estou correto? Então, como que a gente chega no valor de solicitação de cálculo? Então, a gente vai chegar, se é uma treliça, vamos calcular o esforço da treliça, vamos aplicar as equações da NBR 8681 e os coeficientes de segurança. Tenho esse valor de cálculo, o meu NSD, eu vou ter que comparar com o meu NRD de maneira que a solicitação seja menor ou igual à minha resistência. Então, daqui para frente, desde a aula passada, a gente vai mostrar sempre como que a gente chega na resistência, dependendo do esforço. Então, NRD, R de resistência, N de força normal, D, valor de cálculo. Vai ser o valor característico, NRK, dividido por um coeficiente de segurança DMA. Coeficiente de segurança na compressão, semelhante ao que a gente vinha fazendo no escoamento da seção bruta na tração, 1.1. Tá? E o meu NRK, a gente poderia já ter substituído essa equação aqui. Ó. Então, meu NRD vai ser igual a X, Q, A, FY. Então, vamos ver quem é cada um deles. A área bruta da seção. Q, o Q ele é um parâmetro, que ele vai ser igual a 1 quando eu não tiver instabilidade local do meu perfil. O que é isso? Se a gente imaginar um perfil I, todo mundo reconhece o perfil I aqui? Esse Q é igual a 1 quando eu garanto que não acontece isso aqui no meu perfil. Vou fazer de forma grosseira. Tá? Quando eu garanto que eu não tenho uma instabilidade local, nem na mesa, eu vou fazer agora na alma, nem na alma. Quando eu estiver aplicando no lugar ruim. Ou seja, não a peça como um todo, mas a peça localmente. X, fator redutor da capacidade resistente. Esse X, pessoal, ele possui duas equações. X é igual a 0,658 índice de desveltez reduzido ao quadrado. Então, lambda zero é o meu índice de desveltez reduzido. E essa equação é válida quando esse índice de desveltez for menor ou igual a 1,5. Quando o meu índice de desveltez reduzido for maior do que 1,5, a equação do X vai ser 0,877 dividido por índice de desveltez reduzido ao quadrado. Então vamos lá, o que é índice de desveltez? A gente viu na última equação, na aula passada, lembrando que não é o primeiro contato que vocês têm com o índice de desveltez, vocês têm contato com o índice de desveltez desde a resistência dos materiais, é um cara que é o vão dividido pelo raio de geração, que a gente colocou aqui. Ó. Índice de desveltez, lambda, é igual ao meu vão, no caso, meu comprimento de flambagem, dividido pelo raio de geração. Raio de geração é uma propriedade geométrica que vai ser a raiz quadrada da inércia dividido pela área. Então, como eu falei, uma propriedade geométrica assim como a área, a inércia, o W, o módulo resistente à flexão. Tudo isso para dizer quem é o lambda zero. Primeiro, vocês já tiveram em contato com flambagem, sim ou não? A flambagem, eu não sei se foi o Plínio que deu, se foi o Henrique, se foi a Luciana, se foi o Xerém. A flambagem é um fenômeno teórico, ela não existe na prática. Estamos todos de acordo? Por que a flambagem é um fenômeno teórico? Porque quando Euler desenvolveu a equação, a carga crítica de flambagem, ele admitiu que eu tinha uma barra biarticulada e uma carga centrada. Quer dizer, eu não posso ter nem 0,001 milímetro de excentricidade, porque senão vai de encontro com uma premissa adotada por Euler. Por isso a gente fala que a flambagem ela é um fenômeno teórico. Na prática, a gente vai ter um efeito de segunda ordem, um momento de segunda ordem. Então, puxando essa questão da flambagem, provavelmente vocês tiveram um tipo de flambagem, pelo menos é o que eu costumo usar. Flambagem normal por flexão. Só que eu tenho 3 tipos de flambagem e as outras duas começam a ficar muito complexas.
Se você pega um perfil com uma seção de cantoneira, então todo mundo imaginando um pilar com o perfil cantoneira. O que acontece? Quando você aplica a carga, ele não vai sofrer uma flambagem, como a gente aprendeu, por flexão. Ele vai sofrer uma flexotorção. Ele vai fletir, vai flambar e vai torcer ao mesmo tempo. Isso em função da sua geometria. Eu também tenho flambagem só por torção. Então eu tenho 3 tipos de flambagem: por flexão, por torção e a combinação das duas. O que a gente vai ver, o que vocês viram, foi provavelmente a flambagem por flexão. O meu índice de esbeltez reduzido, ele vai ser, no caso geral, então, um caso que vai abranger qualquer uma das 3 flambagens, a área bruta, tensão de escoamento, carga crítica. Esse cara aqui, ó, essa carga crítica, é que, em função da flambagem, começa a ficar complexo. Aí o que eu destaquei para vocês? Considerando perfis seção I, nós temos, para quem lembrar, essa equação é a carga crítica de Euler. Tudo bem? Π ao quadrado, rigidez da fricção, que é o módulo da cidade multiplicado pela inércia, dividido pelo comprimento de flambagem, vamos colocar aqui, N ao quadrado. Então, a dificuldade que a gente pode ter no cálculo do índice de esbeltez reduzido é o valor da carga crítica de flambagem. Por quê? Porque nós aprendemos a carga crítica por flexão. Se eu estiver tratando uma flexotorção ou torção, provavelmente vocês não viram. E aí, a partir do momento que eu digo que eu estou trabalhando com uma seção I, eu estou dizendo que ele é um perfil simétrico, a carga crítica é a carga crítica de Euler, e aí substituindo nessa equação, substituindo NE por essa equação aqui, eu tenho que o índice de esbeltez reduzido vai ser o lambda, meu índice de esbeltez, como eu disse ainda há pouco, comprimento de flambagem dividido por raio de geração, raiz quadrada de π ao quadrado, módulo da cidade, tensão de escoamento. Então, imaginando uma rotina para o cálculo da resistência à compressão, a primeira coisa que a gente vai ter que calcular, ó, se a gente pegar, é o X. Então, como que eu calculo o X? Primeira coisa que eu vejo é meu índice de esbeltez reduzido. Por quê? Com o meu índice de esbeltez reduzido, lambda raiz quadrada de π ao quadrado EFY, eu consigo identificar se o meu lambda zero é menor ou igual a 1,5 ou maior do que 1,5. Identifiquei, eu pego a equação aqui e calculo o meu X. Tá? Após isso, ou antes disso, enfim, não tem uma ordem cronológica, a gente faz essa verificação aqui. Ó. Por isso que eu perguntei se vocês estavam com a tabela. Que é a instabilidade local da mesa e da alma, a gente faz daqui a pouco no exemplo. Aqui, só uma revisão sobre flambagem. O meu comprimento de flambagem vai ser o vão teórico multiplicado por K. Olha, levou em consideração isso aqui, ó, K igual a 1, uma barra biarticulada. Só que depois ele apresentou essa consideração de maneira que a gente possa corrigir em função da vinculação da barra. Então, se a minha barra agora, em vez de estar biarticulada, ela está engastada na fundação e está travada por uma viga, K igual a 0,7. Se eu estou engastado na fundação, eu tenho uma condição de engastamento no topo, K igual a meio. E, por fim, uma barra em balanço, engastada na fundação, com a extremidade livre, semelhante ao poste de iluminação, o meu K vai ser igual a 2. Tudo bem esses coeficientes vocês já viram, né? Então, só para a gente recapitular, porque a gente precisa disso para resolver os exercícios. Aqui eu queria dar um exemplo, que o que eu quero é que vocês entendam basicamente por que a flambagem é teórica e como que é uma possibilidade de a gente calcular sem a flambagem. E detalhe, a norma, pessoal, ficou simples, tá? Eu entendo bem o que eu vou falar. Ficou simples o cálculo da resistência à compressão por conta desse cara aqui. Ó.
Porque o fenômeno da flambagem é um fenômeno complexo, o dimensionamento na flambagem é mais complexo, ou o dimensionamento na compressão é mais complexo que na tração. Mas esse cara aqui, ó, é um cara que te dá uma folga de maneira que você não precisa calcular o que eu vou explicar agora. Imaginando que a gente tem a flambagem, eu tenho uma carga centrada, cargo uma 12 e aplico toda a carga crítica de óleo e vou para o dimensionamento da peça. Tudo bem? Isso não acontece. Por que isso não acontece? Porque inevitavelmente eu vou ter um delta aqui, todo mundo concorda? E aí o que eu faço? Eu faço a carga N vezes o delta, mais a carga horizontal vezes o comprimento da barra. Então eu vou ter um momento de segunda ordem de H maiúsculo vezes H minúsculo, então força vezes distância, mais N vezes delta. E quando eu considero o efeito de segunda ordem, o momento de segunda ordem, eu considero K igual a 1. Tá? Eu não preciso trabalhar com uma correção do vão teórico. Então, basicamente, eu queria mostrar a diferença para vocês. Carga crítica de óleo, flambagem, como que a gente pode fazer ou deve fazer na prática. Tá? E a norma considera isso aqui, só que ela pega o X para minimizar o nosso trabalho. Aí eu coloquei delta, deslocamento, incluindo o efeito da não-linearidade geométrica. O delta zero, pessoal, vocês devem ter tido também em exercícios materiais, cálculo de linha elástica. Chegaram a fazer o cálculo de linha elástica? Então o delta zero, H maiúsculo, H vírgula 3 aí, é a linha elástica dessa barra. Tá? E o delta vai ser maior do que o delta zero. Bem, ou seja, esse deslocamento é maior do que o deslocamento inicial. Por fim, uma verificação que a gente tem que fazer para atender o estado de serviço é que o índice de VT seja menor ou igual a 200. Se a gente for puxar na aula passada, na tração, o índice de VT tem que ser menor ou igual a 240 ou 300. Vai depender se a barra é uma barra principal ou uma barra secundária. Tá? Alguma dúvida? Vamos tentar montar uma rotina para a gente resolver esse exemplo. Tá? Verificar se o perfil HP 310 por 93 é adequado ao sistema estrutural esquematizado abaixo. Aqui está no plural porque eu vou colocar no próximo item um travamento. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, como eu disse a vocês, é identificar se o X, ou melhor, se o meu índice de VT reduzido é menor ou igual a 1,5. Ou maior do que o e-mail, para saber qual dessas equações aqui eu calculo. Para eu calcular isso, eu preciso do meu índice de VT ao quadrado. Índice de VT reduzido. Então, pegando a equação, vamos lá. Quem que é meu índice de VT? É o vão teórico, não é isso? Dividido pelo raio de giração. Vou tentar explicar, então tem que resolver. Tudo bem? Faltava esse dado na questão. A condição que eu tenho aqui de vinculação, qual que é o valor do K? 1. Centímetro. Então, K igual a 1, raio de giração, pessoal. Eu perguntei ainda há pouco, o Yuri me prestou a tabela dele. A gente não vai, provavelmente, ou dificilmente a gente vai calcular aqui uma seção processual diferente. Então, esses valores que eu tirei aqui estão nessa tabela. Então, nessa tabela, eu tenho o 310 por 93. Eu tenho Rx e eu tenho Ry. E é o seguinte, ó, depois dê uma olhada lá nas tabelas, mas a flambagem, pessoal, ela vai acontecer sempre em torno do eixo de menor inércia. Vocês concordam? Então, se a gente imaginar um pilar de concreto 19 por 1 metro, ele vai flambar em torno do 1 metro? Não, ele vai flambar em torno dos 19, não é isso? Nesse primeiro exemplo, como é o primeiro, vamos calcular os dois, mas sabendo que
O crítico, nessa condição, é qual? O Y. O Y. Por que o Y? Porque eu tenho menor raio de giração. Agora, isso não pode ser um dogma, porque o segundo exemplo, o item B desse exemplo, coloca um travamento. Então, se eu travei, de repente, onde eu tenho menor raio de geração, pode ser que o outro eixo que não está travado passe a ser mais crítico. Tá? Mas, para vocês, vale o seguinte: se eu tenho uma peça com a mesma condição de travamento, que é o caso aqui, eu não tenho nenhum travamento em X, vamos dizer assim, em Z, então eu vou pegar, obviamente, o menor raio de geração. Nesse, por exemplo, a gente faz para os dois. Então a gente estava falando do quê? Do índice de biotese reduzido para poder calcular o X. Então o índice de biotese reduzido vai ser lambda L500 dividido por raio de geração por raio de geração. Depois, índice de biotese reduzido, aí eu vou calcular, vou pegar o menor lambda e vou calcular para ele. Modularidade, podemos considerar aí 20.500 km por centímetro quadrado. Tensão de escoamento vocês têm, o π vocês sabem. Vocês já vão ter o lambda reduzido ao quadrado, o lambda reduzido. Aí vocês calculem o X. E aí vocês aguardem para a gente conversar daqui a pouquinho sobre o quê? Oi? Pode usar 20.500 por centímetro quadrado. Só deixando claro, tá, pessoal? Às vezes, o que a gente está buscando? A gente está buscando esse cara aqui, NRD, não é isso? Se a gente pegar essa equação, o gama A nós já sabemos que é 1.1. Confere? O A a gente já sabe quanto que é o já? Já. Porque eu sei qual que é o perfil, 310 por 93. E é um dado da questão. Tensão de escoamento que nós já sabemos? Sim ou não? Sim. No fundo, a gente está procurando esse cara. E o quê? Tá? De elasticidade. Tenho certeza que eu nem anotei isso. É um modelo. O bagulho com essa Ai, eu me perguntar esse tipo de coisa, qual viés? Eu sei com a cara dele. Eu tô dividindo centímetro por centímetro também. Se pá. Muito obrigada. Viu? Você é amigo. Você é unidade, amém. Daí, ó. Deu 68. 68,31? Adimensional? Acho que sim, porque é centímetro por centímetro. Você acha? Vai saber.
sabia, não tinha os negócios lá em FT que era centímetro por centímetro, eu ficava olhando. Por que usa centímetro por centímetro? Por que você não corta? É dimensional. Metro por metro. Não, metro por metro. Existe metro por metro, mas também tem coisa que você divide a dimensional e uma dispersa. Lá ele fez uma vez que a É o gente metro metro. da zero. Eu não sei, menor, achei. bem, Seu Bocó, me espera. A gente tá dormindo, tá? Não. Ela tá normal, deixa eu ver. Eu quero ele, eu não sei. Calma aí. Esse cachimbo tá aí, mas tá pra aqui. Cadê o ele? É 20.500? Ué, você achou o lâmina primeiro, depois puxar o lâmina? Não, tu acha o lâmina lâmina, depois tu acha o lâmina zero. Quantos são aí? Então é lâmina, depois lâmina zero, depois lâmina. Depois do lâmina zero. Então, onde você achou? Qual que tá hoje? Qual tá hoje? Tá na frente. Obrigada. Já que eles falam e você não para de ocultar informações de mim. Tá fazendo negócio de escrever. Quer saber? Nossa, jovem. Você viu o Sérgio com banana de prata? Vai ver. O que você fez semana retrasada pra te tratar assim? Começar a tratar assim? Nada de tão grave, eu acho. O que eu fiz ali? É IQF. Tensão de como? Tá ali, ó. Tá na lousa. Não sei. É sigilito. Pode me trollar aí. Você não quis contar quanto era o negócio? Você fica perguntando. Piadinhas que eu não entendo. Tá bem, Ju? Não. Esse tipo de coisa vocês não vão ter calcular. Eu pensei que uma tabela de que foi comprado. 34%. Tá bem, fia. Reparei. Lâmina